Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. O antes e o depois da arrumação de um quarto caótico, postadas em um site de compartilhamento de fotos, foi suficiente para abrir um grande debate sobre depressão. Tudo porque um usuário anônimo, deprimido, decidiu utilizar a internet para compartilhar as suas dores secretas e registrar uma pequena, mas significativa vitória pessoal. Segundo informações da rede britânica, a BBC, esse usuário publicou as fotos com o título depressão zero. E em menos de 24 horas, as imagens foram visualizadas mais de 300 mil vezes e geraram respostas de pessoas na mesma situação. Parece existir uma forte relação entre conseguir manter algo organizado e isso contribuir para saúde mental, né? Para higiene mental. E é muito interessante essa postagem desse usuário. Eu super creio nisso, sabe por quê? Porque em momentos que eu estou assim ansiosa, isso é refletido na minha casa. E vice-versa, porque às vezes quando a casa está assim, eu fico extremamente incomodada por não ter o tempo de organizar como eu gostaria e aquilo me mata. Às vezes já aconteceu de ter que de fazer home office, né? Assim, às vezes depois do trabalho e tal. Aquilo dá uma agonia tremenda, eu não consigo nem concentrar no e-mail que eu estou escrevendo, porque eu estou vendo toda aquela bagunça. Eu acho que está realmente muito correlacionado, ou de uma forma ou de outra, como eu acabei de dizer. Eu ia dizer que eu acho que é o inverso, né? Quer dizer, a situação interna da pessoa a leva a não ter o cuidado necessário. Então, você vê um ambiente como esse, dessas fotos que circularam desse menino, aquilo ali representa a desorganização da vida dele. A gente tinha no Conexão Novo Tempo, na rádio, uma época, a Denise Dias, que é terapeuta, Sim. psicóloga e tudo mais, e eu lembro uma vez que ela comentou num dos quadros dela, exatamente nessa linha. Ela falou assim, olha, era um programa assim de começo de ano, meio que nem agora a gente está vivendo, e ela falava assim, olha, você quer dicas para você, de repente, começar a organizar melhor a sua vida? E nem tinha a ver com depressão, tal, que acaba sendo um ponto que ela falou assim, olha, quer começar a organizar a sua vida? Comece organizando a sua casa. Isso tem um efeito em outras áreas da sua vida. E realmente é muito verdade. Porque, assim, é aquela situação. Quando você começa a fazer uma coisa certa, isso te ajuda a fazer outras coisas certas. Você pode começar com uma coisa pequena, isso vai te ajudar, pode ajudar, não é? Obviamente, não tem mágica nisso, né? Mas pode te ajudar a fazer outras coisas certas. Assim como você fazer uma coisa errada, pode começar a te ajudar a fazer outras coisas erradas e virar uma bola de neve. Tem uma pesquisa aqui que foi feita numa universidade australiana que disse o seguinte, que em ambientes muito desordenados, isso provoca um estresse e favorece, inclusive, escapadas na dieta. Então, a equipe descobriu que numa cozinha bagunçada, as mulheres comem 2 vezes mais biscoitos do que participantes do mesmo sexo em um ambiente organizado. Fico imaginando como foi essa pesquisa, né? Comi um biscoito, marquei. Comi outro biscoito, marquei. Gente, é muito Mas faz sentido, né? Faz todo sentido. Porque eu fiquei imaginando a situação da cozinha, né? Você vê ali um negócio todo bagunçado, então você, ao invés de, sei lá, vou fazer uma comida, tem um pacote de bolacha aberto aqui em cima da pia, vou comer isso aqui. Porque não tem nem espaço para você cozinhar, de repente, uma coisa mais saudável. Você pensa numa coisa mais rápida. Por quê? Se você tiver que ter um preparo maior para uma coisa saudável, primeiro você tem que lavar toda a louça, arrumar tudo aquilo para assim você cozinhar. Então, o que você faz? Vai lá numa coisa rápida que está pronta. Agora, só um detalhe importante para a gente pensar, por exemplo, nesse caso aí, né, que está envolvendo a organização do quarto e questão de depressão. Quem passa por uma situação de depressão, e a gente pode estar falando com gente aqui no rádio e na televisão que está passando por um processo de depressão, ou que conhece alguém, convive com alguém que está passando por isso, vai saber exatamente do que eu vou comentar agora. Quando você está num processo de depressão, você não quer fazer nada. Exatamente. Então, da onde que vai vir a motivação para você arrumar um quarto para você sair disso? E aí que vem o ponto que eu quero colocar, que acho que pode ser muito legal, principalmente para quem vive perto de alguém que está passando por um processo de depressão. Às vezes você conhece alguém que mora sozinho e está passando por um processo de depressão e pode ser uma atitude muito legal de você poder fazer isso para essa pessoa. Às vezes, a pessoa não vai ter condição de, por ela mesma, organizar a casa dela, ou organizar o quarto, alguma coisa do tipo. Pode ser uma atitude muito legal você se dispor, ou como um presente,
arrumar as coisas para essa pessoa, da casa da pessoa, do quarto da pessoa e tudo mais. Porque isso pode criar um ambiente favorável Sim, sim, para que essa ânimo, né? pessoa tenha um ânimo e, de alguma maneira, ter um incentivo para tomar aqueles passos que envolve, né, medicação, entre outras coisas, acompanhamento terapêutico, psicológico, etc., para vencer a depressão. Porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, e em vários programas da Novo Tempo, e em vários lugares, depressão é doença. É Então, muito legal. você precisa ter uma questão médica Sim. envolvida com isso. Porque, assim, é que nem alguém falar assim, eu tô com, sei lá, gastrite. Mas você não tem feito nada aí para superar essa gastrite? Vamos levantar o astral aí para melhorar essa gastrite. Gente, você não faz isso, né? A depressão é um problema químico e você está falando isso, é muito legal porque muitas das críticas nas redes sociais desse usuário que postou o quarto conseguindo começar a arrumar foi isso, né? Esse depressão mesmo é preguiça. Isso aí é vontade de não querer trabalhar. Essas foram a grande parte das críticas. E é isso que o Leite está falando. A pessoa, quando está passando por esse problema de depressão, por essa que é uma doença e precisa de tratamento, ela não consegue ter vontade, é mais forte do que ela. A Organização Mundial da Saúde revela que hoje 121 milhões no mundo sofrem de depressão. É um número expressivo. Até existe uma comparação de que a gente tem 121 milhões de pessoas com depressão e a gente tem 33 milhões com HIV e AIDS. Olha só que curioso, é porque a depressão afeta diretamente o cérebro, né? E o ambiente, quando ele está totalmente desorganizado, ele deixa o cérebro confuso, porque tem muita informação ali. Então, para uma pessoa que precisa realmente fazer esse tratamento e que precisa, no caso, exercer o cérebro de maneira mais tranquila, porque não são os medicamentos que vão fazer a diferença, né? Tem a ver também com... Não só eles, né? Não só eles. Mas É importante. esse ato da pessoa talvez até refletir, porque geralmente está associado a algum tipo de problema emocional, geralmente. Então, uma casa organizada vai dar aquele ar de tranquilidade e leveza para a pessoa também. Outra coisa que ocasiona é que uma casa bagunçada, como a gente está comentando aqui, ela sempre dá aquela sensação de serviço inacabado. E isso traz uma angústia, um estresse, uma situação desgastante, porque você olha e pensa, tenho muita coisa para fazer. E se sente sempre cansado, porque tá sempre, parece que, devendo alguma coisa. E como a gente estava falando no começo, a desorganização como um reflexo de um problema interno, eu acho que isso é útil para quem convive perto das pessoas, sabe, para perceberem essas coisas, de que tem alguma coisa errada e a pessoa não sabe às vezes, mas ela está sentindo algo diferente em si, sabe, não tem ânimo para arrumar, que isso sirva de alerta para aqueles que estão em volta, para ajudarem de alguma forma. E aí a gente retoma o que o Leite já falou aqui, não precisa repetir, as formas para isso, né? Tem que buscar uma ajuda profissional, não é um problema espiritual, não é um problema de desleixo da pessoa, é uma desorganização química no cérebro que precisa de um acompanhamento médico e precisa de remédios, sim, que são os remédios que vão corrigir isso. Mas às vezes a pessoa nem sabe, não entende o que está acontecendo, mas se as pessoas em volta estiverem prestando atenção nos sinais, é útil para poder ajudar em tempo. Tem uma coisa muito importante que você falou, principalmente para o nosso público, né? A gente fala com um público, a maior parte é cristão, de alguma denominação cristã, né? Faz parte de alguma denominação cristã ou evangélica. Muitas pessoas em ambientes de igreja, etc., veem a depressão como um problema espiritual. Então, não olha assim a depressão como, sei lá, a pessoa tem um câncer. Você não vai falar que a pessoa teve um câncer porque ela tem um problema espiritual, entendeu? Mas com depressão, muita gente acha isso. Não, é falta de Deus. Porque quem tem Jesus no coração não tem Jesus no coração, tem que orar mais e tudo mais. E não é doença. Você não pode olhar para alguém que tem, como eu falei, um câncer e falar assim, essa pessoa está com câncer porque ela não tem Jesus no coração, porque a pessoa está com tristeza, etc. Não pode ser assim. Então, você vencer essa barreira do preconceito é muito importante, inclusive, para você ser um instrumento para ajudar pessoas que estão passando por essa doença, que é a depressão, né? Importantíssimo. Certeza. Vamos fazer uma paradinha para o nosso intervalo? A gente continua o nosso programa, continua o Redação Novo Tempo e a seguir
Você sabe o que te faz feliz? Depois do intervalo, a gente conversa sobre uma pesquisa sobre felicidade que já dura mais de 7 décadas. O Redação volta daqui a pouquinho.